Estamos de volta com a cobertura das eleições 2012, eleições a segundo turno em 50 municípios brasileiros. Estamos direto aqui da redação da Folha de São Paulo. Agora, os convidados são o vereador eleito Eduardo Tuma, do PSDB, que vem a ser sobrinho do ex-senador Romeu Tuma, e José Américo, vereador reeleito pelo PT. A Câmara de São Paulo, nesta eleição, a eleição do dia 7, teve um índice de renovação de 40%, superior aos 29% da eleição passada. Foram 33 reeleitos e 22 eleitos, entre eles você, Eduardo. Eduardo, do PSDB, deve ficar na oposição. José Américo, do PT, deve ter aí uma bancada que vai ter a maioria na Câmara. Como é que vai ser o relacionamento entre os dois partidos e, do ponto de vista dos tucanos e petistas, quais são as prioridades para essa vereança agora? Bem, nossa postura é uma postura republicana, né? Nós somos oposição ao PSDB, PSD quando eles estiveram no governo, seja com o Serra, seja com o Kassab. Supomos que eles vão ser oposição a nós nesse momento, só esperamos que a gente possa ter um relacionamento maduro, acho que isso é possível, né, de que a gente possa discutir, dialogar e quando se tratar de projetos, digamos assim, suprapartidários, de interesse geral da cidade, possa haver convergência de todas as forças políticas, né? Acho que já existe uma maturidade hoje na Câmara Municipal de São Paulo, nos legislativos brasileiros, de que onde as oposições podem olhar além das diferenças partidárias. A polarização PT-PSDB em São Paulo é muito forte, porque ela tem, inclusive, um conteúdo até classista, né? Mas eu espero que isso possa ser superado, né? Na medida que a gente possa experimentar um governo que vai ser um governo amplo. O governo do Haddad vai ser um governo com forte conteúdo social, mas um governo voltado para toda a cidade, né? Eu acho que isso vai facilitar um diálogo um pouco mais amplo dentro da Câmara e também com o PSDB, apesar do PSDB ser um partido diferente do nosso, até do ponto de vista de quem ele representa socialmente. E aí, Eduardo, a oposição vai pegar leve, não? Porque o PT, quando era oposição ao PSDB no plano federal, era uma oposição ferrenha, até em projetos que depois acabou abarcando, né? Bom, primeiro boa tarde, Fernando, boa tarde, meu colega de Obrigado. Parlamento, José Américo, parabéns pela reeleição. Parabéns para você também. Destacar o primeiro ponto, que é a questão da renovação, acho que é uma resposta da população paulistana à configuração antiga da Câmara, são 22 novos vereadores, né, em face dos 16 da última legislatura que renovaram, e alguns pontos que eu creio que a população paulistana elencou como importantes, que foi a questão da segurança pública, se houver tempo para a gente também discutir esse tema. Então, foram 5 vereadores eleitos, e aí eu me incluo nesse rol, que tem como mote a questão da segurança. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da oposição. A oposição se faz de maneira inteligente, adequada. A oposição se faz pensando numa agenda positiva, numa agenda pragmática, na discussão de projetos, naquilo que for melhor para a população. É preciso que a maior cidade do país, a maior cidade do hemisfério sul, a 6ª maior cidade do mundo, a 10ª mais rica, tenha uma governabilidade. Eu não creio que na Câmara haverá uma oposição que impeça que o prefeito consiga governar a cidade em prol da população paulistana. Então acredito que esse vai ser o papel do PSDB, mas mais do que isso, é o papel do próprio vereador, de fiscalizar a administração pública, não só tratar da área legislativa, mas também da área da fiscalização. Quando a gente olha o arco ali da composição da Câmara dos Vereadores de São Paulo, estava até na tela agora há pouco e a gente pode mostrar de novo. Quais são os partidos, Américo, que na sua opinião estarão ao lado do futuro prefeito Fernando Haddad? Bem, pela própria orientação que o Fernando Haddad transmitiu em toda a campanha eleitoral, nós vamos inicialmente procurar as forças que compõem a base de apoio da presidente Dilma. Todos, sem exceção, né? Evidentemente,
imaginamos que o PSDB não está, evidentemente, nessa base de apoio, é de oposição, mas mesmo com o PSDB, eu acho que nós não temos nenhum problema em dialogar, discutir os projetos que são de interesse para a cidade. Vamos procurar montar, quer dizer, organizar uma maioria, né, para ter uma governabilidade, mas não necessariamente uma maioria engessada, uma maioria que seja um trator, etc. Não, uma maioria em cima de um programa, né, do programa que foi eleito para a cidade, né, em cima de pontos definidos, e essa maioria ela pode ter matizes, né? Em alguns casos você tem acordo, digamos, estratégico com algumas forças, né? Isso é muito claro, com o PMDB, com outras forças, e acordos pontuais com, de repente, forças que, digamos, você não tem tanta comunhão de ideias. Mas olhando a composição que vai ter a Câmara dos Vereadores a partir de 2013, na sua avaliação, qual o número da bancada que poderá apoiar o prefeito Haddad? 40, 35? Quantos serão esses vereadores, não sei, mais ou menos? Não sei. Flutua de quanto a quanto? Eu acho que em torno de 35, 40, por aí, eu acho possível. Porque se nós formos ver, nós vamos ver que nós temos o PT, nós temos o PCdoB, nós temos o PMDB, nós temos o PRB, estou falando das forças que apoiam a Dilma. Nós temos o PTB, né? Nós temos o PV, nós temos... E tem possibilidade de diálogo com o PSD e com o próprio PPS, que no plano federal não está, digamos, no rol de apoio ao presidente Dilma, mas eu acho que em função dos que foram eleitos aqui em São Paulo, também são pessoas que estão abertas ao diálogo. E acho que mesmo com a oposição, você pode ter pontos que você pode trabalhar em conjunto, não tem nenhuma proibição para isso. Agora, PT e PSDB foram os partidos que mais elegeram vereadores, 11 no PT, 9 no PSDB. A imagem da Câmara dos Vereadores em São Paulo, até a gente faz balanços com isso, não é boa. Aliás, não é nada boa. Quer dizer, muitos dos projetos são nomes de rua, aí vem datas comemorativas, etc. Vocês agora, dois partidos com a mão bancada, tem um pouco de preocupação com isso? Sim. Eu estava assistindo vocês debatendo aqui, comecei. Olha, a imprensa às vezes não ajuda a informar, porque é o seguinte, vereador não tem iniciativa de lei que gera despesa. Então nós dependemos do executivo para funcionar. Então, por exemplo, esse último ano, eu estava falando para o Eduardo, esse último ano, que é normal. Os prefeitos, geralmente, no último ano, ele praticamente não manda projeto para o legislativo, porque a grande parte ele já votou, digamos assim, né? Então, nós não temos muito o que fazer, porque você consegue modificar um projeto do governo, porque ele que tem iniciativa de lei para projeto que gera despesa. Eu, individualmente, como vereador, eu não posso apresentar um projeto que gere despesa individualmente. Então, digamos assim, alguma coisa um pouco kafkiana, vocês exigirem dos vereadores que eles apresentem projetos de impacto, se nós não temos essa prerrogativa. Eu sou a favor, como parlamentarista, que isso seja adotado no Brasil, que tanto o deputado estadual, quanto o federal, quanto o vereador, tenha a prerrogativa de apresentar projeto de lei individual, inclusive gerando despesa. Mas isso não existe hoje. Então, isso nos empurra a debater e emendar projetos do governo ou projetos de baixo impacto, quando a gente apresenta de baixo impacto. A própria formatação, acho que da nossa democracia como um todo, há um hiperpresidencialismo, a questão do governador do estado, isso é para conservar prefeito. O presidencialismo. Exato. E mais do que isso, a Constituição limita a competência legislativa da Câmara em assuntos de interesse local. Então, são pequenos assuntos da cidade. E no caso nosso ainda tem a iniciativa, que nós não temos iniciativa naquilo que gera despesa. Além de ser local, todos os parlamentos, na Assembleia Legislativa, exatamente, na Câmara Federal, no Senado. Isso é para preservar, o Eduardo tem razão, é para preservar o presidencialismo. Exato. É de cima para baixo do Congresso até, para preservar o presidencialismo. Agora, por um outro lado, o vereador, dentre os parlamentares, até próximo ao deputado estadual, ao deputado federal, ao senador da República, ele é o político que mais proximidade tem com a população. E mais do que isso, eu acredito que ele seja até o mais pragmático, porque ele resolve questões pontuais na cidade.
Ele resolve, às vezes, uma pequena internação que ele pode auxiliar. E eu vou citar um exemplo aqui, um pouco esdrúxulo, mas é válido. A iluminação de uma rua, o asfaltamento daquela rua, que o vereador tem também esse papel de proximidade com o munícipe. Agora, eu quero só enfatizar o ponto que você trouxe, que a imagem da Câmara não é boa. A população paulistana, e somos bairristas, né? O paulistano ele é um pouco bairrista e ele defende a sua cidade, deu uma resposta nas urnas em relação à Câmara Municipal. A renovação foi muito sensível, 40%. É uma grande renovação. Bastante. E se você for analisar alguns vereadores que não se reelegeram, isso traz, eu acho que exatamente essa resposta. Olha, a imagem não era boa, eu quero melhorar, eu quero mudança, eu quero para renovar. renovação, é claro. Tá certo. Fernando, vamos para alguns números em algumas capitais? Vamos, eu estou aqui na tela com Cuiabá, olha que interessante. Havia aparentemente uma reviravolta em Cuiabá, mas não. O candidato do PT, com já 82% quase dos votos apurados, Múdio, está com 46%, e o Mauro Mendes do PSB com 54,2%. Outra cidade relevante no país, uma capital muito relevante, que é Salvador, aparentemente vai se confirmando uma derrota para o PT, com ACM Neto, do Democratas, tendo a maior vitória desse partido, que foi um grande derrotado em nível nacional, mas em Salvador vai ganhando, vencendo o PT lá em Salvador. E em Manaus, outra disputa também relevante, muito polarizada, o Arthur Virgílio Neto, que foi senador, foi uma personagem importante no governo de Fernando Henrique Cardoso, vai ganhar a eleição, aparentemente, de Vanessa Graziotin, do PCdoB, que teve o apoio explícito do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Então, PT, que ganha em São Paulo, que é a cidade mais importante desse segundo turno, perde em Salvador, Campinas, Fortaleza, Diadema e Cuiabá. Diadema, eu estou olhando aqui, realmente também o PT vai perdendo aí a cidade, não é? Exatamente. Depois de algumas gestões. Quase 30 anos de governo. Quase 30. O que aconteceu lá, José? Eu acho que são problemas locais, né? Você tem a disputa municipal em algumas cidades. Campinas também, né, Zé Américo? Em algumas cidades, principalmente aquelas que não têm televisão, que é o caso de Diadema, é uma cidade muito grande, Diadema não tem TV, né? Então, eu acho que os problemas locais acabam pesando demais, né? Então, a eleição acaba sendo uma eleição de pouca dimensão política fora de Diadema. Então, acho que isso deve ter pesado, o próprio balanço, eventualmente, que a população faz do governo, etc. Eu acho que o nosso prefeito, que eu conheço bastante, fez um grande governo. Ele saiu, inclusive, em primeiro lugar no primeiro turno. Eu acho que, no caso dele em particular, eu acho que se deve a problemas mais relacionados com campanha do que julgamento de governo. Talvez a incompreensão dessa coisa de que a eleição em uma cidade como Diadema, que não tem TV e tal, prevalece, às vezes, dimensões locais. Talvez a campanha não tenha entendido isso. Tá certo. E Campinas é diferente, né? Campinas, o PT e os partidos, né, ligados a nós, em Campinas, né? PDT, PT, passaram por uma crise muito grande, né? Eu diria que nós buscamos uma renovação em Campinas com o Márcio Postman e acho que, aliás, ele foi muito bem, até, né? Se nós imaginarmos de onde que nós viemos e para onde a gente vai, né? Nós estivemos juntos com o prefeito que foi cassado, e o PT era o vice, né? O vice, então eu acho até que a gente foi longe, né? E o Postman teve uma excelente campanha. Legal. Bom, quero agradecer, Eduardo, a sua presença, José Américo também, e lembrando, às 20 horas, a TV Folha volta ao vivo, com 1 hora, entre 20 e 21 horas, na TV Cultura. E agora vocês ficam com o VT do DNA Centro de São Paulo, o último da série de 5 VTs produzidos pela TV Folha, com base no Datafolha. Obrigado. A segurança no centro, contraditoriamente ao mito que existe, né? É um dos lugares menos inseguros, eu não vou dizer mais seguros, vou dizer que é menos inseguro da cidade. Existe um problema de sensação de insegurança.
porque as pessoas veem moradores de rua, mas aqui no centro eu nunca tive nenhum problema. Uma das principais conclusões que dá para tirar da pesquisa é que está havendo uma elitização da região. Há uma queda de 11 pontos em pessoas com ensino fundamental, por outro lado um aumento de 12 de quem tem ensino superior, uma queda das pessoas que são assalariados sem registro. Por exemplo, eu resolvi vir morar no centro em função do seguinte: primeiro que eu trabalho aqui, quer dizer, eu não dependo do transporte público ou privado. Você tem uma oferta maior de lançamentos imobiliários no centro e todo lançamento que saiu nos últimos anos tem fila de espera. No meu caso, quando eu vim quis comprar um apartamento aqui no centro, eu gastei 1 ano e meio até achar o apartamento adequado. O que tem acontecido são desapropriações de prédios no centro para virar moradia. E tem muita gente com perfil de classe média comprando esses apartamentos. Provavelmente atraídos pelas ofertas de infraestrutura e principalmente a oferta de eventos culturais. Morar no centro é muito bom, é uma vida mais cosmopolita. Pra quem não pode morar lá, pra quem não pode morar, pra quem não pode morar. Agora, a pesquisa mostra também que aumentou o volume de reclamações. Muita reclamação com relação à limpeza pública. Não necessariamente que a sujeira esteja maior, mas a percepção das pessoas, a exigência aumentou muito. Agora, a Liberdade, que foi o bairro onde teve a piora mais significativa, a principal reclamação foi violência. Isso também aconteceu no Pari, no Bom Retiro, na Consolação, onde fica o bairro de Higienópolis. Talvez aí também seja o efeito dos arrastões. Tem a questão da Cracolândia também. Os bairros estão nos distritos onde a Cracolândia está espalhada, né? Então talvez a percepção até de sujeira por conta daquela questão da mendicância e da insegurança talvez também tenha a ver com a questão da Cracolândia.